neste horário, a Rede Nacional de Comunicação Cristã traz para você a Prece da Meia-Noite, com o missionário Adelino de Carvalho e com a apóstola Sol, Daniela Carvalho. A história do Monte Manaim. Os milagres que Deus opera no Monte Manaim. As curas, as libertações, as soluções de problemas considerados insolúveis, as conquistas de sonhos e a libertação espiritual especializada em quebra de demanda, feitiço, inveja e maldição. Você vai assistir um programa forte, com uma mensagem poderosa, na revelação do Espírito do Deus Todo-Poderoso. No ar, a Prece da Meia-Noite. É meia-noite, é a hora da ação poderosa do Arcanjo Miguel, que é o anjo da justiça de Deus. Paz e luz para você. Eu sou o Bispo Rodrigo de Carvalho Maria e nós vamos nos preparar para o momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Daqui a pouquinho, diretamente do Monte Manaim, a apóstola Sol vai orar forte por você. Afinal, você precisa de uma oração forte, uma oração poderosa, para você se levantar e agir. A fé violenta, a fé poderosa, a fé que te leva a uma decisão certa na sua vida, em direção daquilo que você quer. E aí, o impossível, aquilo que ninguém pode fazer, Deus ele faz, Deus ele opera, mas é preciso ter essa fé violenta, essa fé poderosa. Então daqui a pouquinho, o momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Atenção para os nossos telefones, o WhatsApp para você enviar o seu nome, o nome da sua família para este momento forte da oração. 31 98379 4517 11 99235 9476. Repetindo, 31 98379 4517 11 99235 9476. Tá aí os telefones, o WhatsApp para você enviar o seu nome, o nome da sua família para este momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Lembrando que nesta sexta-feira forte da batalha espiritual, é o início da corrente poderosa, a corrente do Arcanjo Miguel. Quem salva, eu tenho falado aqui sobre isso, quem salva é só Jesus e ninguém mais. Agora, quem nos defende, quem guerreia por nós no mundo espiritual, porque a nossa luta é espiritual, quem batalha por nós no mundo espiritual é o Arcanjo Miguel. A sua luta é espiritual, a sua batalha é espiritual. Então, nesta sexta-feira, em todos os santuários, Reino dos Céus espalhados pelo Brasil, a corrente forte, o início da corrente forte de batalha espiritual do Arcanjo Miguel. Nós vamos agora diretamente ao Monte Manaim, porque é o momento da oração. Aonde você estiver, concentre em Deus e receba agora a oração forte com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Vamos juntos.
chagas abertas, sagrado coração, todo amor e bondade, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo no meu corpo se derrame hoje e sempre, e eu andarei vestido e armado com as armas espirituais de Deus, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos eles possam ter para me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentem sem ao meu corpo amarrar. O arcanjo Miguel derrube os meus inimigos com o poder de sua espada de fogo. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça. O Espírito Santo me cubra de luz e me guie na verdade. E Deus, com a sua infinita misericórdia e grande poder, seja o meu defensor contra as maldades e perseguições de meus inimigos. E eu, para sempre, saberei dizer: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Receba aí esta oração poderosa do sangue de Jesus, para você se levantar, colocar o pé no caminho e ir para o santuário. Nesta sexta-feira forte, sexta-feira da batalha espiritual, a corrente poderosa de Josué, para derrubar as muralhas que vêm na sua vida, que vêm nos seus caminhos, que impede você de alcançar a promessa de Deus, é uma muralha. Como impedia o povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu, de tomar posse da terra prometida. E depois que as muralhas foram derrubadas, diante da ordem que o arcanjo Miguel deu a Josué das 13 voltas ao redor das muralhas, as muralhas caíram, eles tomaram posse da terra prometida. E é o que vai acontecer com você. Nesta sexta-feira forte da batalha espiritual, a corrente poderosa do arcanjo Miguel, da derrubada das muralhas e também dos teus inimigos. Coloca o pé no caminho e vá para o santuário antes que seja tarde demais. Qual é o seu problema? O vício? Vida sentimental? Vida financeira? Saúde debilitada? Perturbações espirituais? Chegou a hora de dar um fim nos seus problemas. Nesta sexta-feira, corrente forte de batalha espiritual. Venha amarrar o seu inimigo e jogá-lo por terra. Reino dos céus, forte ao extremo. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa Carvalho. Em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro.
em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. O inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Quando levanto a minha espada, o inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Quando levanto a minha espada, o inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Bate em retirada quando levanto a minha espada. Eu já falei, vou repetir: quem tem o poder é quem comanda aqui. Eu já falei, vou repetir: quem tem o poder é quem comanda aqui. Eu sou guerreiro desafiador, eu tenho a força, o poder do Senhor. Eu sou guerreiro desafiador, eu tenho a força, o poder do Senhor. E quando na fé pego a minha espada, o inimigo bate em retirada. E quando na fé pego a minha espada, o inimigo bate em retirada. E quando na fé pego a minha espada, o inimigo bate em retirada. E quando na fé pego a minha espada, o inimigo bate em retirada. O inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada quando levanto a minha espada. O inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada quando levanto a minha espada. O inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada quando levanto a minha espada. O inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada quando levanto a minha espada. Eu já falei, vou repetir: quem tem o poder é quem comanda aqui. Eu já falei, vou repetir: quem tem o poder é quem comanda aqui. Eu sou guerreiro desafiador, eu tenho a força, o
minha espada, o inimigo bate em retirada. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa Carvalho. Em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Paz e luz para todos vocês, mais uma vez, com a permissão do Espírito do Deus vivo, eu estou chegando nessa noite até vocês. Eu fui procurada por uma avó que não era avó e queria ser avó, mas os médicos disseram para o filho dela que ele não teria condição de ser pai. Ele não iria ser pai, de maneira nenhuma. Ele não tinha condição nenhuma de ser pai. E essa senhora, apaixonada por crianças, ela queria muito ser avó. E o pai queria ser pai, mas os médicos desenganaram ele não tinha condição. E essa avó, chegando no santuário, eu preparei ela, orientei ela a fazer um trabalho de limpeza espiritual dentro da sua casa. Trabalho de limpeza espiritual dentro da casa dela. E eu disse para ela, tudo é possível aos que creem. Né? O médico falou, mas Deus não falou. E a senhora é uma mulher de fé. Uma mulher de fé. E aquela avó era uma mulher de fé. Verdadeiramente ela era uma mulher de fé. E aquela senhora então começou a corrente forte, batalha espiritual, corrente do anjo. Ela começou a corrente. E eu passei para aquela avó um preparo espiritual para ela fazer a limpeza dentro de casa e prosseguir na corrente. Muito bem. E ela colocou o filho dela naquela corrente forte, e ela na corrente pedindo a Deus que Deus viesse realizar o sonho dela e do filho. Realizar o sonho dela e do filho, porque o sonho era dos dois. E aquela senhora então disse que depois que ela fez a limpeza espiritual dentro da casa dela, ela começou a olhar, a observar a casa dela, que do nada, dentro da casa dela começou a aparecer muitas baratas. Baratas e mais baratas, e bichos e mais bichos. E aquela senhora trouxe para mim o meu conhecimento, e eu disse para ela, olha, isso prova que a sua casa é carregada espiritualmente por entidades, forças contrárias, forças ocultas, porque foi depois que a senhora fez o trabalho lá, limpeza espiritual lá, que começou a aparecer essas baratas e esses bichos.
esses bichos horrorosos dentro da casa da senhora. E aquela senhora continuou a corrente, e o filho dela morava junto com ela, era casado, mas morava junto com ela. E ela continuou na corrente, e eu preparei aquela senhora para fazer o sacrifício, porque o sacrifício anula sentença de morte. Preparei ela, e o tempo foi passando, ela continuou na corrente, não desistiu. E hoje, aquela senhora é a avó de um milagre. Eu falo, ela é a avó de um milagre, porque ela passou por cima da medicina, porque o médico disse que o filho dela não ia ser pai. E ela, usando a fé dela e o sacrifício que gerou um milagre na vida dela, hoje ela é vó de uma criança de 1 ano. Maravilha! O milagre aconteceu na vida daquele rapaz por causa da avó, aquela mãe que foi à luta, batalhou, porque o sacrifício anula sentença de morte. Não foi só oração, não foi só limpeza espiritual dentro da casa, contribuiu, porque a casa dela estava carregada espiritualmente por espíritos que moravam naquela casa, e através da limpeza, e através dela seguir a orientação espiritual, ela teve o sucesso, a vitória, ela teve o sonho dela realizado. Ela e o filho dela. Chama a sua atenção, porque você que está me ouvindo agora, me vendo e agora, carregando na sua vida um sofrimento, um problema, uma dificuldade, uma dor, uma doença, ou quem sabe a senhora também, ou você também tem um sonho, e por causa do problema espiritual que está dentro de casa ou na sua vida, você está sendo impedido de receber essa vitória para a sua vida. Preste atenção, dia 13 está se aproximando, e dia 13 é o dia de você chamar a justiça de Deus para o seu problema, para a sua dificuldade que você está enfrentando na sua vida. E bateu o martelo 3 vezes, dia 13, me procure. O telefone está aqui, e com certeza, abaixo de Deus, eu vou poder te ajudar. E lembrando que o sacrifício anula a sentença de morte. Jeová Sidqueno, o Senhor é a nossa justiça. Atenção para os endereços do Santuário Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa Carvalho. Em Curitiba, Paraná, Rua Antônio Schiebel, 1375, Boqueirão, próximo ao Terminal do Carmo. Em Santo Amaro, São Paulo, na Alameda Santo Amaro, 395, Centro, próximo às Lojas 100. Em Contagem, Minas Gerais, na Avenida Tito Fulgêncio, 142, Jardim Industrial, ao lado do INSS. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Dom Pedro I, 575, Santa Branca, Pampulha. Reino dos Céus, uma igreja forte. Milagres, milagres, milagres. Eliene Pereira, vida restaurada após chegar no santuário. Rosângela, liberta do vício em cocaína após corrente de batalha espiritual. Celino Aparecido Dias, esposa liberta do vício do cigarro após 40 anos. Nayene sofreu durante 7 anos com depressão. Reino dos Céus. Reino dos Céus.
Uma igreja forte. Uma igreja forte. Estamos na prece poderosa da meia-noite. É um novo dia e com ele as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu sou o Bispo Rodrigo Carvalho Maria e você vai acompanhar agora comigo mais um testemunho de fé. É mais uma pessoa que, através da fé poderosa, a fé violenta, dentro do santuário, na corrente forte, na batalha espiritual, alcançou de Deus o que precisava, alcançou de Deus o que queria, o que tanto queria. Depois de bater em tantas portas, então aqui foi a última porta a bater. Acompanha comigo esse testemunho, é o que vem acontecendo dentro do santuário. Milagres, milagres, milagres. Paz e luz para você, eu sou a profetisa Tainara Bergamo e eu estou aqui no grande santuário de São Paulo, onde os milagres não param de acontecer. E eu estou aqui com o seu José Luiz, que vai contar mais um testemunho de fé. Seu José Luiz, conta aqui o que Deus tem feito na vida do senhor através da corrente forte de batalha espiritual. Irmã, na corrente espiritual eu tenho recebido muitas bênçãos, Deus tem abrido portas, eu tenho conseguido muitas bênçãos na minha casa. A minha filha vivia meio perturbada, brigando mais o marido, com as crianças. Aí os pastores foram lá em casa, fez uma visita essa semana. Eu estava sentindo uma formigação no corpo, um zumbido no ouvido, através da carga negativa dos vizinhos que são muito invejosos. Mas a partir da hora que os pastores entrou dentro de casa, fez a oração, graças a Deus, ontem eu já amanheci bem melhor e minha filha já está com outros pensamentos, aqui até vim no santuário. Ou seja, o senhor, a vida da sua filha estava toda embaraçada, brigas, contendas no casamento, o senhor já estava perdendo a saúde, com formigação no corpo, e depois que o senhor recebeu a assistência espiritual dos pastores na sua casa, fazendo a corrente, da corrente forte de batalha espiritual, a sua vida já tem transformado e a sua filha, que não vinha ao santuário, já mudou a mente para vir para o santuário, é isso? Isso mesmo. Ela agora já não está mais assim nervosa com as crianças mais, mas o marido já está se entendendo mais. E eu estava sentindo um pouco meio negativo por causa das maldades, dos olhares negativos dos vizinhos. O senhor estava sentindo uma carga negativa no seu corpo, algo que estava tentando atrapalhar a sua saúde. Isso mesmo, estava me deixando muito desanimado, para baixo, cabeça baixa, não estava nem conseguindo trabalhar. Mas depois que os pastores esteve lá, fez uma oração, uma carga espiritual. Assistência espiritual. O senhor firme na corrente. O senhor está sentindo melhor? Estou sentindo bem melhor. Hoje eu firme na corrente. Vim aqui para acabar de confirmar a minha bênção hoje em nome de Jesus e estou levando a minha vitória. Vale a pena obedecer, estar na corrente, fazer os 13 elos da corrente forte de batalha espiritual? Vale muito a pena. Quem vem não se arrepende. Todas as pessoas que onde já foi, já bateram as portas, não teve resultado, pois pode vir aqui que vai ser a última porta que vai bater. Aqui tem resultado. Aqui, obedecendo a orientação dos profetas, a pessoa recebe o milagre. Está aí mais um testemunho de fé para você. Você que está passando pela mesma situação que o seu José Luiz, coloca o seu pé no caminho, vem para o santuário, que aqui tem o que você precisa. Todos verão a glória de Deus, e todos verão a glória de Deus em tuas mãos. Mãos, tome posse, meu irmão. Tá aí, olha, mais um testemunho, mais um milagre, é mais uma pessoa que através de uma decisão, a decisão de sair de casa, de vir aqui, de colocar o pé no caminho, de vir ao santuário, recebeu de Deus aquilo que precisava, conquistou das mãos de Deus aquilo que queria, aquilo que era impossível aos homens, aquilo que era impossível à ciência, à medicina, mas que é possível a Deus. Assim
também vai acontecer na sua vida. Coloca o pé no caminho e vá ao santuário. Nessa terça-feira, a corrente poderosa da cura, com a apóstola Sol Daniela Carvalho. E na sexta-feira, a batalha espiritual, o trabalho forte que é travado, que é realizado em seu favor. A história da sua vida não vai continuar do jeito que está. Depois que você colocar os seus pés aqui dentro do santuário, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Qual é o seu problema? O vício? Vida sentimental? Vida financeira? Saúde debilitada? Perturbações espirituais? Chegou a hora de dar um fim nos seus problemas. Nesta sexta-feira, corrente forte de batalha espiritual. Venha amarrar o seu inimigo e jogá-lo por terra. Reino dos céus, forte ao extremo. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa Carvalho. Em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Milagres, milagres, milagres. Lenilton Barbosa teve a vida financeira restaurada após se tornar dizimista. Maria Quitéria sofria com depressão e crises de ansiedade. Maria Francinete liberta de perturbações espirituais depois de 15 anos. Yasmin liberta do vício da bebida alcoólica. Reino dos Céus, Reino dos Céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Muito bem, nós estamos na prece poderosa da meia-noite. Eu sou o Bispo Rodrigo de Carvalho Maria e eu quero que você acompanhe comigo agora uma palavra forte com o apóstolo Adelino de Carvalho. Ninguém conhece tão profundamente do mundo espiritual como o apóstolo Adelino de Carvalho. Acompanhe essa palavra revelada do Espírito de Deus que eu tenho certeza que vai trazer para você, à luz da revelação espiritual, o entendimento, o esclarecimento do que você precisa fazer para sair deste sofrimento que vem na sua vida até hoje. Acompanhe agora uma palavra com o apóstolo Adelino de Carvalho. Reino dos Céus, uma igreja forte para abalar o Brasil e o mundo. O Deus da justiça, Jeová Tsidkenu, Jeová Tsidkenu,
o Deus da justiça. Jeová quer dizer Senhor. Tsidkenu, justiça. O Deus da justiça. Corrija todas as injustiças que já fizeram com você, que te levaram à humilhação, que te levaram a perdas, a derrotas, a sofrimentos incalculáveis, que te levaram a caminhos tortuosos, que te levaram à beira do abismo. Que o Deus da justiça corrija a sua vida, a sua estrada, porque nós estamos entrando no mês do Deus da justiça. Jeová Tsidkenu. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Atenção para os endereços do Santuário Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa Carvalho. Em Curitiba, Paraná, Rua Antônio Schiebel, 1375, Boqueirão, próximo ao Terminal do Carmo. Em Santo Amaro, São Paulo, na Alameda Santo Amaro, 395, Centro, próximo às Lojas 100. Em Contagem, Minas Gerais, na Avenida Tito Fulgêncio, 142, Jardim Industrial, ao lado do INSS. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Dom Pedro I, 575, Santa Branca, Pampulha. Reino dos Céus, uma igreja forte. Um dia, com muita doçura, eu perguntei para o meu pai: Pai, por que o Senhor colocou aquele trono no Santo dos Santos? Meu pai me respondeu: porque você está sendo muito injustiçada lá em São Paulo. E aquele trono é o trono da justiça de Deus. Quem se assenta nele é o justo juiz, que vai julgar a sua causa, e nenhuma injustiça prevalecerá contra a tua vida. E hoje, daqui do trono de Deus, eu profetizo sobre a tua vida que nenhuma injustiça prevalecerá contra ti, porque o teu nome estará para sempre diante do justo juiz, que julgará a tua causa. No cavalo branco ele vem chegando, o cavaleiro do Apocalipse, com a espada na mão, ele vem chegando, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, o Deus da justiça. Vem lutar do meu lado, Jeová.
justiça, é fiel e nunca falha, poderoso nas batalhas, faz justiça do céu. Jeová Tsidkenu é a nossa bandeira da justiça, é fiel e nunca falha, poderoso nas batalhas, faz justiça do céu. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. No cavalo branco ele vem chegando, o cavaleiro do Apocalipse, com a espada na mão, ele vem chegando, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, o Deus da justiça, vem lutar do meu lado. O Deus da justiça vem lutar do meu lado. Jeová Tsidkenu é a nossa bandeira da justiça, é fiel e nunca falha, poderoso nas batalhas, faz justiça do céu. Jeová Tsidkenu é a nossa bandeira da justiça, é fiel e nunca falha, poderoso nas batalhas, faz justiça do céu. Milagres, milagres, milagres. Fábio, liberto do vício na bebida alcoólica após 13 anos. Rebeca, curada de dores de cabeça que sentia durante a noite. Iraci Nunes, curada de artrite reumatoide. Alexandre Pereira, liberto do vício da bebida alcoólica. Não há lugar na terra mais poderoso do que este. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Muito bem, eu sou o Bispo Rodrigo de Carvalho Maria e nós vamos agora movimentar nossa reportagem para mais um testemunho de fé de milagres.
diretamente do Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Você vai acompanhar agora o que acontece neste lugar sagrado. Que milhares de pessoas vão em busca de uma resposta de Deus e alcançam a resposta através da fé. Vamos de milagres, vamos de testemunho, direto do Monte Manaim, mais um milagre no reino dos céus. Milagres, milagres, milagres. Muito bem, eu me encontro agora diretamente do Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus, com mais uma irmã que vai contar o seu testemunho de fé recebido aqui no Monte Manaim. Qual o seu nome? Diaconisa Maria da Glória. A senhora é de qual santuário? Santuário do Arcanjo Miguel de Juiz de Fora. Conta para as pessoas que estão te assistindo qual é o seu testemunho de fé. O meu testemunho de fé é quando, há 13 anos atrás, eu conheci meu esposo, né? Através do evangelismo, eu fui evangelizar, fiz um pedido a Deus e Deus me deu meu esposo. Só que meu esposo, na época, estava muito debilitado da saúde dele, ele era hipertenso, estava ruim mesmo, uma pessoa bem acabada, sabe? Estava bem, o inimigo tentou de toda forma roubar a saúde dele, ele tinha pressão altíssima. E por quanto tempo seu marido sofreu com pressão alta? Ele tinha 18 anos quando ele começou a usar remédio, né? De uso contínuo, fazendo tratamento, e não tinha, nada estava dando certo na vida dele. Teve um dia, eu já estava no santuário, ele encostou na parede da minha casa, da minha cozinha e falou: de hoje eu não passo. Falei: tá amarrado, meu esposo, em nome de Jesus você vai ser curado. Aí a profetisa Maria Fernanda, né, me orientou: você vai fazer o sacrifício de passar no Monte Manaim, no Rio Sagrado, pela vida do seu esposo. Aí eu dei, né, os 3 mergulhos, aí eu comecei a sentir a melhora do meu esposo. Aí quando eu vim a última vez completar os 7 mergulhos para ele, para a honra e glória de Jesus, meu esposo está curado, graças a Deus. O médico tirou todos os medicamentos dele, quase todos já. Ele não podia comer quase nada, hoje come bastante churrasco, carne temperada. Ele come de tudo, é uma pessoa saudável. Hoje ele é motorista, motoboy, para a honra e glória de Jesus. E também pela honra e glória de Jesus, nós abrimos um comércio. Estou com meu comércio aberto, pela honra e glória de Jesus. Eu pedi a Deus que me desse um carro, através da minha força, da minha fé, obediência ao dízimo sagrado. Eu sou fiel a Deus no meu dízimo. Aí pedi a Deus que me desse um carro ou um comércio. Deus me deu um comércio. Hoje eu e meu esposo somos patrão. Nós não somos dono mais do nosso comércio, não sou empregado mais. Glória a Deus, então Deus fez uma transformação na vida da senhora, na vida do seu marido, através da fé da senhora. A minha fé, graças a Deus, que veio, sacrificou pelo seu marido, fez os mergulhos e Deus ainda te honrou, dando um comércio próprio? Próprio, graças a Deus, o comércio vai ser registrado no nome do meu esposo, do meu nome. E as minhas irmãs estão lá trabalhando para mim, lá em Juiz de Fora. Sacrifica para Deus. Faz o sacrifício de fé, que Deus dá vitória sim, e pode vir que eu falo, gente, estão perdendo tempo, estão ficando para trás aquelas pessoas que não sabem que o Monte Manaim é um pedacinho do céu na nossa vida. E esse foi mais um testemunho diretamente do Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Todos verão a glória de Deus, e todos verão a glória de Deus em tuas mãos, e todos verão a glória de Deus, e todos verão a glória de Deus em tuas mãos. Tome posse, meu irmão. Graças a Deus! Tá aí, olha, a prova viva, real do que acontece no Monte Manaim, que é o lugar dos grandes milagres de Deus. E o povo sonha com o Monte Manaim, em estar no Monte Manaim. O povo sonha em chegar neste lugar sagrado de Deus na terra, porque o que não acontece em nenhum outro lugar acontece no Monte Manaim.
o lugar dos grandes milagres de Deus. A apóstola Sol Daniela Carvalho, em nome da Igreja Apostólica Reino dos Céus, convida você e toda a sua família para a celebração das bodas de ouro do ministério do apóstolo primaz Adelino de Carvalho. Será um dia inesquecível no Monte Manaim, glorificando o nome do Deus vivo por estes 50 anos gloriosos em que o apóstolo primaz Adelino de Carvalho, com o cajado apostólico na mão direita, conduz essa obra com tanto amor. Sacrifício, alegria, força, dedicação e, sobretudo, fé inabalável no nosso Deus Todo-Poderoso. Diz a palavra de Deus, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61:3. Dia 11 de outubro, às 18 horas, no Monte Manaim. Venha celebrar conosco as bodas de ouro do apóstolo primaz Adelino de Carvalho. Milagres, milagres, milagres. Gabriela e Anderson tiveram casamento restaurado após fazerem ato profético. Luiz Reginaldo, liberto do vício da bebida alcoólica após 15 anos. Valéria sofreu com amarrações espirituais durante 30 anos. Valdir de Souza deixou de usar muletas. Reino dos Céus, Reino dos Céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. E assim nós chegamos aos momentos finais do nosso programa de hoje, a prece poderosa da meia-noite. A nossa programação continua 24 horas no ar, ao vivo, no YouTube da Igreja Reino dos Céus. Acesse o nosso canal e se inscreva no nosso canal e seja membro da Igreja Reino dos Céus no YouTube. E também nas redes sociais e no YouTube do apóstolo Adelino de Carvalho, da apóstola Sol Daniela Carvalho, as orações poderosas e as revelações fortes do Espírito de Deus através do apóstolo e da apóstola para você. Então, na rede social, no YouTube do apóstolo Adelino de Carvalho e da apóstola Sol Daniela Carvalho. Me siga nas minhas redes sociais, Bispo Rodrigo de Carvalho. Todos os dias uma palavra revelada do Espírito de Deus para abençoar a sua vida. Você que tem sido abençoado através do nosso programa e deseja semear nesta obra, através do seu dízimo, da sua oferta, atenção para as contas do santuário e do altar do Monte Manaim para você entregar o seu dízimo e dar a sua oferta nesta obra forte da revelação. Não deixe esta programação sair do ar. Seja um provedor do santuário. Faça seu depósito ou transferência nas seguintes contas: Caixa Econômica, agência 1746, conta 2527, dígito 9, operação 003.
Banco Itaú, agência 3179, conta 34233, dígito 6. Banco Bradesco, agência 0054, conta 10514, dígito 7. Aponte a câmera do celular para o QR Code e dê sua oferta. Chave Pix CNPJ 281-35740000149. Depois que você fizer o depósito, ou o Pix, ou a transferência bancária para o santuário ou para o altar do Monte Manaim, pegue o comprovante e mande esse comprovante para mim, para ser consagrado no altar de Deus. O que é consagrado é sagrado, pertence a Deus. Mande o seu nome, a sua cidade, a sua data de nascimento, e nós vamos incluir o seu nome, o nome da sua família, no livro da oração do Monte Manaim. Atenção para os telefones, para que você envie o comprovante do dízimo, da oferta que vai ser consagrado no altar de Deus. Envie a foto do comprovante para o WhatsApp 11 992 35 9476. Eu vou consagrar e ministrar sobre a sua vida a bênção da prosperidade, que é a bênção de Jeová Jiré, o Deus dono do ouro e da prata, realizador de sonhos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus, e que você tenha um dia vitorioso e abençoado, na certeza que você não está só. Deus está com você, e abaixo de Deus eu estou aqui junto com você, e não vou parar de orar enquanto eu não ouvir o seu testemunho de fé. Paz e luz! Vamos juntos! O Reino dos Céus chegou para você. Receba uma mensagem diária no seu celular ou Smart TV para abençoar a sua casa. É a mensagem revelada do Reino dos Céus, direto para você. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. É simples, basta digitar Igreja Reino dos Céus, acessar o canal, clicar em inscrever-se, ativar as notificações e pronto. Uma playlist completa para a sua família, com testemunhos, reflexões, louvores, historinhas infantis e a oração da madrugada, às 3h da manhã. Inscreva-se no canal da Igreja Reino dos Céus, uma obra forte.